Você já imaginou que o país que antes era lembrado como um dos mais pobres da Europa poderia se transformar na 20ª maior economia do planeta, registrando taxas de crescimento que deixam a maioria das nações estagnadas? O cheiro de cimento recém-vertido em fábricas, o som dos martelos ecoando nas cidades que se renovam, tudo aponta para uma força que ninguém vê chegando. Mas o que está por trás dessa explosão econômica que surpreende até os analistas mais experientes? Na primeira parte descobrimos que a Polônia, antes mergulhada na miséria, hoje se destaca como um polo de poder dentro da União Europeia, investindo recursos para erguer o terceiro maior exército da OTAN, um contrapeso estratégico à Rússia. Esse salto impressionante nasce de séculos de extremos, de picos de poder absoluto a períodos em que o próprio país deixou de existir. A sua posição geográfica no coração da planície europeia, sem proteção natural a oeste ou a leste, fez-la vulnerável a invasões, desde os mongóis do século XIII até as potências vizinhas que a dividiram por 123 anos. Como uma nação que respondeu a esses golpes com resiliência, a Polônia ainda carrega ecos de um passado glorioso que alimentam seu futuro. Mas será que o legado de poder antigo ainda influencia a sua trajetória atual? Relembrando a era dourada do século XVII, quando o reino da Polônia-Lituânia controlava quase 390 mil milhas quadradas e 12 milhões de habitantes, dominando a produção de grãos e madeira, verdadeiramente a cesta de pão da Europa. Essa prosperidade mostrou o potencial latente que ainda pulsa nos campos e indústrias. Contudo, a ameaça constante de Prússia, Áustria e Rússia acabou por fragmentar o território, fazendo-o desaparecer dos mapas entre 1795 e 1918. A concessão de áreas industrializadas ao oeste contrastava com a miséria profunda nas regiões sob domínio russo e austríaco, criando uma disparidade que só aumentaria nos conflitos globais. O som de explosões na Primeira Guerra Mundial rasgou o solo, e a politícia de reposição de fronteiras deixou-a novamente em ruínas. Como a nação conseguiu transformar esse caos em renascimento? O renascimento começou em 1990, quando a Polônia adotou a chamada terapia de choque, reformulando sua economia planificada em um mercado livre, enquanto mantenha a maioria das terras agrícolas nas mãos de famílias. A criação de fundos nacionais de investimento que reuniam mais de 500 corporações, listadas na Bolsa de Varsóvia, permitiu que cada cidadão adquirisse ações, impulsionando o setor privado a representar 70% do PIB até 2001. O apoio sem precedentes de instituições ocidentais, Paris Clube, FMI, Banco Mundial, União Europeia, proporcionou alívio da dívida e investimentos maciços. Em 2 décadas, o PIB saltou de 66 bilhões de dólares para mais de 500 bilhões de dólares, e a adesão à UE em 2004 dobrou a produção em apenas 4 anos. Hoje, mais de 70% das exportações vão para países europeus, aproveitando salários ainda modestos, 22 mil euros anuais, bem abaixo dos 52 mil euros da Alemanha, e proximidade geográfica que permite atravessar de Varsóvia a Berlim em 6 horas. Essa combinação de mão de obra competitiva, acesso livre a um mercado de 20 trilhões de euros e fundos de coesão transforma o país em um motor industrial e logístico para o continente. Mas até onde essa ascensão pode ir? O que acontecerá quando a Polônia seguir ampliando seu papel militar e econômico, desafiando a hegemonia russa e moldando o futuro da Europa? Polônia, um país que já foi considerado um gigante econômico, passou por uma trajetória complexa. Sua história é marcada por gloriosos períodos de poder e momentos de profunda miséria. No entanto, entre os séculos XVIII e XIX, esse potencial foi sufocado. A nação enfrentou pressões constantes das potências vizinhas, Prússia, Áustria e Rússia. Esses impérios ambiciosos não suportavam a força que a Polônia havia alcançado. Assim, entre 1795 e 1918, a Polônia deixou de existir como Estado, dividida entre os 3 invasores. Enquanto o território ocidental, sob domínio da Prússia e posteriormente do Império Alemão, passava por modernização, as regiões sob controle russo e austríaco se afundavam em pobreza. A Primeira Guerra Mundial foi um cataclismo para o país. A Polônia se tornou um campo de batalha, sofrendo perdas imensas e uma devastação econômica sem precedentes. Mas havia uma luz no fim do túnel. O vácuo de poder criado pela Revolução Comunista na Rússia e pela derrota das potências centrais trouxe uma oportunidade única. Com a liberdade conquistada em 1918, a esperança renascia. Contudo, a realidade econômica era desoladora.
A hiperinflação e o desemprego tomaram conta, especialmente após a Grande Depressão de 1929. Era como se o destino da Polônia estivesse sempre à beira do abismo. Quando parecia que a nação começava a se recuperar, a sombra da Segunda Guerra Mundial veio à tona. Em 1939, a Polônia foi invadida por forças alemãs a oeste e soviéticas a leste, mergulhando novamente o país em um cenário de destruição total. A perda de 6 milhões de vidas, equivalente a 20% da população pré-guerra. Foi uma tragédia coletiva. A infraestrutura do país se desmoronou, as reservas de ouro foram saqueadas e as terras agrícolas foram devastadas. Assim, a Polônia se tornou uma das nações mais empobrecidas da Europa, enquanto o restante do continente reerguia-se rapidamente. Com a guerra, a Polônia não só permanecia entre os mais pobres, mas passou a ser controlada por um regime comunista, transformando-se em um estado satélite da União Soviética. Era uma época sombria, mas a partir desse cenário de opressão, a resiliência do povo polonês começava a se revelar. O que viria a seguir na história da Polônia seria uma luta feroz pela liberdade e recuperação econômica, dando asas a um futuro que muitos nunca poderiam imaginar. A pergunta que fica é: como esse país, marcado por tantas crises, conseguiu se tornar um gigante econômico? A resposta pode surpreender você. Esta jornada pela história da Polônia não apenas revela suas cicatrizes, mas também os passos audaciosos que levaram a um renascimento impressionante. O que esse povo teve que vencer para alcançar um futuro próspero? Prepare-se, pois a próxima parte desse relato irá desvendar os segredos de sua incrível recuperação e ascensão econômica no cenário global. Nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Polônia se transformou em um estado satélite da União Soviética, controlada por um regime comunista que a fez parte de um bloco econômico orientado por Moscou. Durante essas décadas, os poloneses enfrentaram uma era de dificuldades imensas e pobreza extrema, enquanto o resto da Europa se recuperava da guerra com a ajuda do Plano Marshall dos Estados Unidos. A economia polonesa, tecnicamente centralizada e planejada, começou a produzir maquinário industrial, navios e automóveis, alcançando, por um breve período, uma recuperação econômica que imitava os níveis anteriores ao conflito. Entretanto, a década de 1970 trouxe à tona problemas devastadores. As empresas estatais, mantidas por subsídios do governo, eram extremamente ineficientes. Incentivos artificiais levaram a enormes escassezes de produtos básicos. A crise financeira do governo se intensificou nos anos 80, resultando em uma catástrofe de hiperinflação. Os poloneses enfrentavam horas de espera em filas para adquirir itens essenciais, enquanto a insatisfação política crescia. Em 1989, essa tumultuada situação culminou na queda do governo comunista, dando início a uma nova era. Mas a Polônia ainda carregava um legado de miséria. O PIB per capita naquele ano era de apenas $1.634, enquanto a média da Europa Ocidental superava os 20 mil. A questão que todos se faziam era: como a Polônia poderia fechar essa imensa lacuna? A resposta estava em uma drástica transformação econômica. A Polônia precisava abandonar sua economia controlada pelo Estado e adotar um sistema de livre mercado. O caminho para essa transição era repleto de desafios, um processo brutalmente chamado de terapia de choque. Na maioria dos países pós-soviéticos, essa estratégia levou a crises monumentais, deixando milhões desempregados e mergulhados em pobreza. Assim, na Polônia, seria possível evitar esse colapso? A resposta, curiosamente, estava na abordagem adotada em 1990. O plano de terapia de choque de Balcerowicz se tornaria um modelo de transformação bem-sucedida entre as nações do leste europeu. Mas, que segredos e estratégias a Polônia utilizou para evitar os erros fatais que afligiram seus vizinhos? O crescimento econômico estava mais próximo do que se imaginava, mas a verdadeira batalha estava prestes a começar. No cenário de incerteza que assolava os antigos países soviéticos nos anos 90, onde a classe média se desfez sob uma crise econômica sem precedentes, uma história de superação surge. Enquanto Rússia, Ucrânia e outros enfrentavam monopólios que dominavam suas economias, uma nação europeia se destacava, a Polônia. Como isso foi possível em meio ao caos? Em 1990, a Polônia implementou o plano de terapia de choque de Balcerowicz, um passo audacioso para reverter seu futuro. Esse movimento, considerado uma das melhores transições entre os países pós-comunistas, tinha razões sólidas por trás de seu sucesso.
Ao contrário de muitos países do bloco oriental, a Polônia manteve grande parte de suas terras agrícolas sob propriedade privada, o que permitiu que significativas partes da economia permanecessem ativas durante essa transição. Além disso, a decisão de não vender ativos estatais a um pequeno grupo de oligarcas foi crucial. Ao invés disso, o governo colocou esses ativos em fundos de investimentos nacionais, abrangendo mais de 500 empresas de médio e grande porte. Esses fundos foram listados na recém-criada Bolsa de Valores de Varsóvia, e cada cidadão recebeu vouchers para adquirir ações. Assim, a economia privada teve espaço para crescer. Negócios privados competiam livremente enquanto os subsídios para empresas estatais eram congelados. Em 2001, surpreendente 70% do PIB polonês já vinha do setor privado, rapidamente substituindo as indústrias estatais e criando novos empregos. Essa recuperação não teria sido possível sem o apoio intenso do Ocidente. Com organizações como o Clube de Paris e o FMI oferecendo alívio da dívida e assistência econômica. E apesar dos desafios enfrentados, a Polônia se reerguia. No entanto, as dificuldades não eram poucas. O país enfrentou uma recessão profunda à medida que as indústrias estatais ruíam. Em 1990, a inflação alcançou a impressionante marca de 568% e nos anos seguintes, o desemprego subiu para alarmantes 15% e até 20% em crises posteriores. As condições de vida caíram temporariamente, e a ideologia comunista ameaçava fazer um retorno entre os trabalhadores descontentes. Mas em meio a isso, a economia polonesa crescia vigorosamente. O PIB saltou de 66 bilhões de dólares em 1990 para 173 bilhões em 2000. Como a Polônia navegou por esses mares revoltos e se reergueu em um gigante econômico? O que poderia mudar se a tradição comunista não tivesse se esgotado? Prepare-se, pois vamos explorar essa transformação impressionante. A Polônia não é apenas um exemplo de resiliência, mas um símbolo do que a economia e a política podem realizar quando desafiadas a se reinventar. Resumo rápido, em 2002 a Polônia chegou a 20% de desemprego, milhões viram o padrão de vida despencar e o comunismo ressurgir nas conversas. Ainda assim, o PIB disparou de 66 bilhões de dólares em 1990 para 173 bilhões em 2000. Pergunta provocadora: como um país que quase voltou ao comunismo conseguiu dar um salto que virou a história da Europa? O caminho começou nos anos 90. Em 1991, o governo assinou um acordo europeu, preparando a nação para algo maior. 3 anos depois, enviou a candidatura oficial. Enquanto isso, nas ruas de Varsóvia, o cheiro de carvão queimado nos mercados lembrava o esforço dos trabalhadores. O som das máquinas nas fábricas ainda ecoava, mas a esperança já pulsava nos corações. 10 anos depois, em 2004, a Polônia tornou-se membro pleno da União Europeia. Nos 4 anos seguintes, o PIB dobrou, de 256 bilhões para mais de 500 bilhões de dólares, crescendo continuamente. Mais de 70% das exportações agora vão para países da UE, e o país figura entre as nações mais comerciais em relação ao seu tamanho econômico. O segredo? Acesso livre ao mercado europeu de 20 trilhões de euros, sem tarifas nem burocracia. Os salários permanecem baixos para os padrões da UE, enquanto a média alemã gira em torno de 52 mil euros, o polonês fica em 22 mil euros, menos da metade. Essa diferença fez da Polônia o local ideal para produzir bens e serviços para o continente. Além disso, a fronteira com a Alemanha, a maior economia da Europa, GDP de 4,5 trilhões de dólares, está a apenas 6 horas de carro de Varsóvia. Um trajeto rápido que facilita o comércio diário. Mas o impulso não vem só do livre comércio. O Fundo de Coesão da UE investe pesado na Polônia, transferindo recursos dos países mais ricos, Alemanha, França, Holanda, para reduzir a diferença de renda per capita, que ainda está abaixo de 90% da média europeia. O objetivo é nivelar o campo de jogo e estimular a cooperação entre as nações membros. Assim, a nação que quase voltou ao passado comunista hoje colhe os frutos de uma integração profunda, transformando-se num verdadeiro motor econômico da Europa. O que acontecerá quando essa potência continuar a crescer? O futuro reserva novas surpresas. Polônia, um país que renasceu, agora se destaca como um gigante econômico. Após anos de luta, transformou-se rapidamente em uma das 20 maiores economias do mundo. Seus índices de crescimento sobressaem em um continente onde a maioria dos países está estagnada.
Além disso, a Polônia está investindo seu poder econômico na criação da terceira maior força militar da OTAN, como uma estratégia de contenção contra a Rússia. Mas o que está por trás dessa transformação impressionante? A história da Polônia é marcada por contradições extremas. Em alguns momentos foi um dos países mais poderosos da Europa, enquanto em outros, simplesmente desapareceu dos mapas. A geografia também desempenhou um papel crucial em seu destino, situado no centro da Europa vulnerável a invasões. Desde os ataques dos mongóis até a sua resiliência sob a Commonwealth polaco-lituana no século XVII, a Polônia tem uma rica história de altos e baixos. Mas por que essa nação, tão reverenciada e ao mesmo tempo tão castigada, encontra-se em um caminho de ascensão? Após 123 anos de partições e devastação, a Polônia emergiu das cinzas da Primeira Guerra Mundial com a esperança de uma nova independência em 1918. Contudo, suas dificuldades econômicas se prolongaram com a hiperinflação, a Grande Depressão e a devastação da Segunda Guerra Mundial. O que poderia ter sido um momento de renascimento se tornou um ciclo ininterrupto de pobreza. A entrada na órbita soviética e a criação de uma economia planejada não trouxeram prosperidade duradoura. No entanto, a reviravolta começou em 1990. A implementação de um plano audacioso que ficou conhecido como terapia de choque permitiu à Polônia transitar de uma economia centralizada para um mercado livre. Essa operação teve desafios imensos, levando a uma recessão inicial e taxas de desemprego galopantes. Mas ao contrário de muitos dos seus vizinhos, a Polônia navegou por esse processo com uma habilidade admirável. Seu relacionamento com a União Europeia se mostrou um trunfo. Os investimentos através do Fundo de Coesão, oriundos de países mais ricos como Alemanha e França, deram impulso à infraestrutura e à educação. Em 2 décadas, a Polônia recebeu impressionantes 261 bilhões de euros, mais do que o Plano Marshall destinado à recuperação da Europa Ocidental. A rede de estradas, a modernização das escolas e a criação de centros de inovação são apenas algumas das conquistas que emergiram desse fluxo financeiro. Contudo, nem tudo são flores. A ascensão econômica trouxe consigo desafios, como a migração em massa de trabalhadores poloneses para outras nações da UE atraídos por salários mais altos. Essa fuga de cérebros representa uma séria ameaça ao crescimento econômico local. Na busca por uma vida melhor, milhões deixaram suas casas, deixando cicatrizes profundas na economia polonesa. O que isso significa para o futuro da Polônia? O país conseguirá manter seus progressos e reverter essa tendência? À medida que Polônia avança, a luta por identidade, prosperidade e estabilidade continua sendo um tema central na sua narrativa. As histórias de sucesso e a diversidade convivem em um contraste poderoso. O que mais está por vir nessa jornada marcada pela resiliência e inovação? Eleita aos dias de fuga, a Polônia viu milhares de profissionais deixarem o país, enviando remessas que sustentavam as famílias. Mas agora o vento mudou. Será que o êxodo de cérebros polonês está finalmente chegando ao fim? A economia crescente tem persuadido muitos a retornar, trazendo experiência e ambição de volta às ruas de Varsóvia, Cracóvia e Gdansk. Ainda que o retorno de talento seja promissor, a União Europeia não é um paraíso isento de riscos. Quando o resto da Europa vacila, a Polônia sente o impacto direto. Em 2008, a crise americana abalou o continente, enquanto os Estados Unidos se recuperavam rapidamente. A Europa rastejou por uma década inteira, só retomando o crescimento em 2022. A Polônia, cuja máquina produtiva depende dos mercados vizinhos, ficou estagnada. Seu produto interno bruto era de 536 bilhões de dólares em 2008. 9 anos depois, em 2017, havia diminuído levemente para 528 bilhões. Um cenário deprimente, que sugeria um caminho preso no fosso da renda média. Mas será que a queda era inevitável? Enquanto o país parecia condenado, um renascimento inesperado surgia no horizonte. A queda anterior serviu de trampolim para a virada mais impressionante da história recente. Como a Polônia conseguiu transformar 528 bilhões em quase 914 bilhões em apenas 7 anos? A resposta está na explosão da produção manufatureira, que atingiu 136 bilhões de dólares em 2023, representando quase 20% do PIB. A nação adotou o modelo industrial alemão, criando uma indústria automotiva vibrante, com marcas como Fiat instalando fábricas ao longo do Rio Vístula. O custo de bens e serviços permanece mais baixo que em grande parte da Europa, o que faz o dólar comprar muito mais ali.
Ajustado pela paridade de poder de compra, o PIB alcança 2 trilhões de dólares, e o PIB per capita chega a impressionantes 55 mil dólares, à frente do Japão e quase equiparado às maiores economias europeias. Esse salto econômico está alimentado por investimentos da cofezão da UE, acesso livre ao mercado de 20 trilhões de euros, salários medianos de 22 mil euros anuais, e uma localização estratégica que permite chegar a Berlim em apenas 6 horas de carro. A Polônia emergiu como um hub de produção e serviços, atraindo empresas que buscam mão de obra qualificada a custos competitivos. O que vem a seguir para uma nação que já reconquistou seu lugar entre as potências? A resposta ainda está no ar, mas uma coisa é certa, a história polonesa ainda reserva capítulos surpreendentes, prontas para mudar o futuro da Europa. Nos últimos anos, a Polônia tem se destacado como um gigante econômico na Europa. Saindo de uma posição que a colocava entre os países mais pobres do continente, agora ela figura entre as 20 maiores economias do mundo, com taxas de crescimento surpreendentes. Enquanto muitos países europeus estão estagnados, a Polônia se firmou como um importante polo no bloco da União Europeia. O que está impulsionando essa ascensão? Um fator crucial é a criação de uma força militar robusta, com o objetivo de formar a terceira maior força armada da OTAN, alinhando-se como um contrapeso estratégico à Rússia. Mas qual é a origem dessa metamorfose? A Polônia tem um passado repleto de altos e baixos, sendo por vezes uma potência continental e em outras, uma terra sem Estado. Sua localização geográfica a tornou alvo fácil ao longo da história, enfrentando invasões desde a época dos mongóis. Contudo, na década de 1600, alcançou seu auge sob a comunidade polaco-lituana, controlando enormes territórios e se tornando um dos maiores países da Europa. Essa fase de prosperidade não durou, e a divisão do país entre as potências vizinhas levou à sua quase aniquilação por mais de um século. Durante o século XX, a Polônia enfrentou guerras devastadoras com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial causando danos irreparáveis à sua economia e população. O país parecia preso em um ciclo de pobreza, até a transição para uma economia de mercado após o colapso do regime comunista nos anos 90. A adaptação ao novo sistema foi dolorosa, com crises econômicas, inflação descontrolada e desemprego em massa. No entanto, algo notável aconteceu. Com a implementação do plano de terapia de choque, a Polônia conseguiu transformar sua economia, aproveitando os investimentos do Ocidente e o acesso ao mercado da União Europeia. Hoje, a Polônia é o destino número 1 para investimento estrangeiro direto na Europa Central e Oriental, com fundos provenientes de países como Alemanha, Países Baixos e Luxemburgo. Este influxo de capital está ligado ao fenômeno do nearshoring, onde empresas buscam fabricar mais perto de seus mercados consumidores. Mas o que a Polônia tem que a torna tão atraente? Em primeiro lugar, a estrutura financeira do país é avançada, com bancos e empresas de investimento facilitando o fluxo de capital. O setor de construção está em alta, gerando mais de 1 milhão de empregos e um crescimento anual que supera os 110 bilhões de dólares, representando uma fatia significativa do PIB. Curiosamente, o que muitos não sabem é que a produção e os serviços na Polônia estão em ascensão devido a essas dinâmicas de mercado, e isso promete um futuro muito promissor para a economia polonesa. Com essa base sólida e a crescente relevância no cenário europeu, a Polônia está se preparando para um papel ainda mais proeminente no futuro. Um giro econômico impressionante que todos devemos observar com atenção. Polônia, um país que já foi um dos mais pobres da Europa, está agora se firmando como um gigante econômico. Em anos recentes, suas taxas de crescimento dispararam, colocando-a no top 20 das maiores economias do mundo. Mas como essa transformação ocorreu? Que segredos estão por trás desse crescimento explosivo? Vamos mergulhar na história da Polônia, onde a luta e a resiliência moldaram uma nação forte. Para entendermos a trajetória da Polônia, precisamos voltar no tempo e explorar seu passado repleto de altos e baixos. Durante séculos foi uma potência na Europa, destacando-se sob a Commonwealth polaco-lituana, controlando vastas regiões que hoje abrangem Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia e partes da Rússia. No entanto, essa era de glória não durou para sempre. A ambição de países vizinhos como Prússia, Áustria e Rússia levou à divisão de sua terra durante 123 anos, onde Polônia praticamente deixou de existir. Diante de uma recuperação desafiadora após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a Polônia enfrentou miséria econômica e devastação. Assolada por guerras, perdeu milhões de vidas e viu sua infraestrutura totalmente destruída.
Por décadas sob o regime comunista, seu desenvolvimento foi severamente limitado, enquanto o Ocidente prosperava. Mas a Revolução de 1989 trouxe uma nova era. A transição para a economia de mercado não foi fácil, e os desafios foram imensos. A inflação disparou, e milhões enfrentaram a pobreza. Contudo, a Polônia soube encontrar seu caminho. Em 1990, uma ousada estratégia chamada terapia de choque reformulou sua economia. Havia um número significativo de propriedades privadas que sobreviveram ao comunismo, oferecendo uma base firme para o renascimento econômico. Com apoio financeiro ocidental e uma posição geográfica estratégica, o país começou a prosperar. Agora, pense no que vem a seguir. Com o ingresso na União Europeia em 2004, a economia polonesa viu um crescimento sem precedentes. Aumentando suas exportações e atraindo investimentos, a Polônia se tornava cada vez mais parte do coração econômico da Europa. Mas aqui surge uma pergunta intrigante. Será que a Polônia conseguirá sustentar esse crescimento? Enquanto algumas áreas prosperam, outras permanecem para trás. As disparidades regionais crescentes ameaçam a estabilidade política. Enquanto Varsóvia brilha como um centro próspero, áreas rurais lutam para superar a pobreza, criando uma divisão entre Polônia A e Polônia B. E sem esquecer o crescente endividamento do país, que pode, a qualquer momento, colocar essa ascensão em risco. Com a ameaça constante de problemas internos e externos, a Polônia precisa se reinventar novamente. Poderá ela enfrentar esses desafios e se estabelecer como uma potência duradoura na Europa? A resposta para essa pergunta determinará o futuro não só da Polônia, mas de toda a região. Encerrando, não se pode subestimar o que está em jogo. A jornada da Polônia ainda está longe de ser concluída. Resumo da parte anterior. Mesmo que a Polônia venha a estagnar ao alcançar o nível de desenvolvimento da Europa Ocidental, ainda pode exercer uma influência desproporcional, lembrando seu esplendor no século XVII. Gancho. Você sabia que um país que já foi quase apagado da história está prestes a redefinir o equilíbrio de poder na Europa? A Polônia hoje se apresenta como a candidata ideal para liderar a região central e oriental. Enquanto os países bálticos, a República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária se sentem presos entre o Ocidente e o Oriente, a nação de Varsóvia ganha força econômica e começa a puxar esses vizinhos para um futuro comum. Em 2015 nasceu a Iniciativa dos Três Mares, um corredor que liga o Mar Báltico ao Adriático e ao Mar Negro. Entre os membros, Ucrânia e Moldávia assumem papéis estratégicos. O objetivo? Intensificar a cooperação, sobretudo econômica, através da Via Carpatia, uma nova rota ferroviária que atravessa a Europa Oriental de Lituânia à Grécia. Essa integração íntima promete abrir oportunidades gigantescas para a economia polonesa, permitindo que, à medida que o leste se desenvolve, a Polônia desvie parte do comércio do Ocidente para o Oriente, escapando da estagnação que assola a Europa Ocidental. Cliffhanger. Mas será que a força militar crescente pode garantir esse novo papel de liderança? Paralelamente, a Polônia está se consolidando como a principal garantidora de defesa regional, atuando como contrapeso à Rússia. O Triângulo de Lublin, Polônia, Lituânia e Ucrânia, e o Grupo Bucharest 9, reunindo Polônia, os Estados Bálticos, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia e Bulgária, reforçam a cooperação em segurança. Com um orçamento de defesa enorme, o país está formando o terceiro maior exército da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos e da Turquia. Essa capacidade militar projeta a influência polonesa muito além de suas fronteiras. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, estadistas poloneses sonhavam com uma federação marítima entre os três mares, liderada por Varsóvia, para equilibrar o poder entre a Alemanha e a Rússia e restaurar a antiga comunidade polaco-lituana. Embora uma federação centro-europeia pareça improvável em 2025, os passos atuais apontam claramente nessa direção, sinalizando que a Polônia pode, novamente, tornar-se o pivô que dita o rumo do continente. Polônia se destaca como um gigante econômico. Antes, era considerada uma das nações mais pobres da Europa, mas agora ocupa lugar de destaque entre as 20 principais economias do mundo. Enquanto a maioria dos países europeus enfrenta estagnação, a Polônia apresenta taxas de crescimento notáveis, consolidando-se como um centro de poder na União Europeia. A ascensão polonesa é visível na criação de um robusto exército, o terceiro maior da OTAN, como uma contrapartida essencial à Rússia. Vamos explorar a trajetória deste país e entender sua relevância crescente no cenário global.
Historicamente, a Polônia viveu extremos, alternando entre grandes potências e períodos de total desaparecimento. Sua geografia, situada no cerne da Europa, a tornava um alvo fácil para invasões, desde os mongóis no século XIII. No entanto, a Polônia alcançou um apogeu no século XVII sob a Commonwealth polaco-lituana, controlando vastas áreas que compreendiam partes da atual Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Ucrânia e partes da Rússia, com uma população de 12 milhões. Conhecida como celeiro da Europa, a nação se destacou por suas exportações agrícolas. Mas essa era de glória não durou. Nações vizinhas como a Prússia, Áustria e Rússia, incomodadas com o poder da Polônia, pressionaram até sua fragmentação em 1795, levando a um período de 123 anos de divisão. A situação econômica variava. Enquanto o Ocidente prosperava sob domínio prussiano, o leste enfrentava pobreza extrema. Após a Primeira Guerra Mundial, a Polônia voltou a se independizar, mas a era das dificuldades continuaria, exacerbada pela Segunda Guerra Mundial e suas devastadoras consequências. Com a invasão de 1939, o país foi severamente atingido, com milhões de poloneses perdendo a vida. Em seguida, sob o regime comunista, a Polônia tornou-se um estado satélite da União Soviética, lidando com uma economia centralmente planejada que se tornava cada vez mais ineficiente. A transição para uma economia de mercado em 1990, conhecida como terapia de choque, foi uma fase crítica. Contudo, foi bem sucedida, propiciando um crescimento notável e a adesão à União Europeia em 2004. Agora a Polônia enfrenta novos desafios. A dívida pública cresce rapidamente, atualmente em 54% do PIB. A pressão do aumento do orçamento de defesa, composta por 6,6% do PIB, sugere que a sustentabilidade a longo prazo dessas despesas é duvidosa. O crescimento populacional é alarmante. Com uma taxa de fecundidade de 1,1, bem abaixo dos 2,1 necessários para a reposição, o país viu suas taxas de nascimento caírem para os níveis mais baixos desde após a Segunda Guerra. Em 2024, a Polônia perdeu 100 mil habitantes, e a previsão para daqui a 10 anos é uma redução de 2,1 milhões na força de trabalho. Enquanto a Polônia se molda diante de uma população em envelhecimento e desafios econômicos, o que pode impedir seu brilho no cenário europeu? Poderá a nação encontrar um equilíbrio diante dessas dificuldades? Ou correrá o risco de se tornar um jogador irrelevante em um palco global que sempre foi seu? A resposta é mais complexa do que parece. A Polônia está emergindo como um verdadeiro gigante econômico na Europa. Historicamente uma das nações mais empobrecidas do continente, hoje se destaca no grupo das 20 maiores economias do mundo. Enquanto várias nações na Europa estão estagnadas, a Polônia tem registrado algumas das taxas de crescimento mais altas do continente, consolidando-se como uma potência significativa na União Europeia. Além disso, está investindo em sua defesa, formando um dos maiores exércitos da NATO para equilibrar a influência da Rússia. Mas como a Polônia conseguiu essa transformação e qual o impacto disso no futuro? Para entender a ascensão da Polônia, precisamos olhar para seu passado marcado por altos e baixos. Em diferentes momentos foi uma das nações mais poderosas da Europa, mas também enfrentou a aniquilação total. Geograficamente, a Polônia está situada no coração do continente, sem barreiras naturais significativas a proteger suas fronteiras, o que a tornou um alvo fácil para invasões ao longo da história, desde os ataques mongóis no século XIII. Em seu auge no século XVII, a Commonwealth polaco-lituana controlava extensas áreas que hoje fazem parte de vários países. Conhecida como celeiro da Europa, a Polônia prosperava com suas ricas exportações agrícolas. No entanto, a inveja das potências vizinhas como a Prússia, Áustria e Rússia levou à sua fragmentação em 1795, resultando em 123 anos de subjugação e divisão. Durante esse tempo, o Ocidente sob domínio prussiano se modernizou, mas as regiões sob controle russo e austríaco permaneceram empobrecidas. Após a Primeira Guerra Mundial, a Polônia reconquistou a independência só para enfrentar novos desafios. A Segunda Guerra Mundial a devastou, levando à perda de milhões de vidas e à destruição de sua infraestrutura. Sob o domínio soviético posteriormente, a economia polonesa se transformou em um modelo centralmente planejado que se mostrava ineficiente. O renascimento da Polônia começou em 1990 com a implementação de uma radical terapia de choque econômica, que permitiu à nação abrir-se para o livre mercado e prosperar. Apenas uma década depois, em 2004, tornou-se membro da União Europeia,
experimentando um crescimento exponencial que a impulsionou para o status atual. No entanto, agora existem novos desafios à vista. A dívida nacional da Polônia cresceu para 54% do PIB, e o aumento nos gastos com defesa, que representa 6,6% do PIB, levanta questões sobre a viabilidade a longo prazo dessas despesas. Outro ponto alarmante é a taxa de natalidade, que despencou para 1,1, bem abaixo do mínimo necessário. Em 2024, o país perdeu 100 mil habitantes e a previsão para os próximos 10 anos indica uma redução de 2,1 milhões de trabalhadores. Enquanto a Polônia molda seu caminho em meio ao envelhecimento da população e às pressões econômicas, qual será o futuro da nação? Conseguirá a Polônia encontrar um equilíbrio diante de tantos desafios? Ou correrá o risco de se tornar irrelevante em um cenário global que sempre foi naturalmente seu? Esta encruzilhada histórica poderá definir não apenas o futuro da Polônia, mas também seu papel na Europa e no mundo. A resposta não é simples e é recheada de incertezas.